Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar sobre o simbolismo da cruz cristã, da palavra INRI e de suas conexões com a doutrina cristã do Espírito e da ressurreição. A cruz simboliza a interseção entre o plano material e o transcendental em seus eixos perpendiculares, e também a ressurreição. Segundo o site Respostas Bíblicas, a cruz, abre aspas, anuncia de alguma forma o próprio Cristo, pois numa posição entre a terra e o céu, ele tornou-se no eixo central, no único mediador capaz de unir os homens a Deus. Fecha aspas. Sabemos também que a palavra INRI foi escrita na cruz na qual Jesus foi crucificado. A palavra INRI é um acrônimo, isto é, uma palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou das sílabas iniciais de um grupo de palavras ou de uma expressão. Ela deriva da frase em latim Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, cuja tradução é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A Wikipédia informa, abre aspas, segundo o Evangelho de João, foi a frase que Pilatos ordenou que fosse fixada na cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, escrita em latim, grego e hebraico. Fecha aspas. Porém, existe outra interpretação para o acrônimo INRI, que é dada pela tradição alquímica. Segundo a Wikipédia, abre aspas, na tradição alquímica, são as iniciais de Igni Natura Renovatur Integra. A natureza é completamente renovada pelo fogo, relacionando, portanto, essa abreviatura com o simbolismo da ressurreição ou da renovação espiritual. Fecha aspas. Portanto, tanto a cruz quanto o acrônimo INRI podem ser relacionados com o plano transcendental ou espiritual e também com a ressurreição. Mas há respaldo nas escrituras marcionitas para estas interpretações dos símbolos cristãos? Creio que sim, e vou provar isto através de versículos contidos no Evangelho do Senhor e nas epístolas originais do apóstolo Paulo. Antes de apresentá-los, os versículos, cabe uma reflexão. Se o cristianismo é uma religião e doutrina espiritualista, então por que se fala tão pouco do Espírito nos templos de pedra? Porque os próprios cristãos do século XXI, ou eu deveria dizer cristões, tratam como loucos aqueles que falam acerca das coisas espirituais. Não é apenas a teologia da prosperidade que subverte o cristianismo, mas também a ignorância dos fiéis acerca das coisas espirituais. São cristãos por fora apenas de aparência, mas por dentro continuam sendo homens e mulheres mundanos, cheios de paixões e perversões da carne. Mas se nem mesmo Jesus conseguiu convencer a todos, não sou eu que farei isso. Cada um que busque a sua própria salvação. Dito isso, vejamos os versículos acerca do Espírito e da ressurreição. Quando os discípulos foram ao túmulo de Jesus, dois homens de vestes brilhantes apareceram a eles e lhes disseram, abre aspas, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Evangelho do Senhor, capítulo 20 e versículo 1. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse, abre aspas, que assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Evangelho do Senhor, capítulo 20 e versículo 3. Vejamos agora o que Paulo escreveu sobre o Espírito e a ressurreição. Admoestando os Gálatas, ele escreveu, abre aspas, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado abertamente?
Só isto eu desejaria saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Gálatas capítulo 3, e versículos 1 e 2. Atentem-se ao que Paulo escreveu. Recebestes o Espírito. Portanto, para Paulo, o cristão é aquele que recebe o Espírito, que vive segundo o Espírito e que colhe os frutos do Espírito. E o Espírito é recebido ou canalizado através da fé. Continuando, Paulo também escreveu, abre aspas, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Romanos capítulo 7 e versículo 10. Aqui vemos uma clara distinção feita pelo apóstolo entre o corpo, que é relacionado ao pecado, e o Espírito, que é relacionado à justiça. Certamente soa como um ensinamento vindo de um gnóstico. Paulo também escreveu, abre aspas, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vós. Romanos capítulo 7 e versículo 11. Novamente, vemos a conexão entre Cristo, o Espírito e a ressurreição. E segundo Paulo, os que possuem o Espírito habitando em si ressuscitam assim como Cristo. Sobre o batismo, Paulo escreveu, abre aspas, porque em um só Espírito somos todos batizados em um só corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e todos temos sido feitos para beber em um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 11. Reparem que Paulo não fala nada acerca do batismo nas águas. Em vez disso, fala que o batismo é feito no Espírito. O corpo que Paulo se refere aqui é Cristo, de modo que todos que são batizados no Espírito são membros do corpo de Cristo. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 1, Paulo escreve, abre aspas, se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, procurai as coisas de cima, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Fecha aspas. Novamente, vemos a relação entre o cristão, a ressurreição e as coisas de cima, isto é, celestiais. Para encerrar a citação de versículos e também para colocar fim a qualquer dúvida que tenha permanecido, vejamos a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículos 13 ao 15, como se segue, abre aspas, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias daqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Fecha aspas. Adão, que é criação de Jeová, homem do pó e corruptível, representa a morte, o pecado, a carne e o sangue. Cristo representa a ressurreição dos mortos e o Espírito vivificante. Vimos, portanto, que a doutrina espiritualista permeia a escritura marcionita, tanto no Evangelho do Senhor quanto nas cartas autênticas do apóstolo Paulo, tendo em vista que a Bíblia do sistema religioso utilizou como base a escritura marcionita para o desenvolvimento do seu cânon, as mesmas passagens aqui citadas podem ser encontradas nela. Então, por que os cristãos do século XXI continuam a rejeitar o espiritualismo gnóstico presente no Evangelho de Cristo e na doutrina de Paulo? Na minha opinião, ao fazerem isso, eles incorrem no erro e na apostasia. Fiz uma breve pesquisa e descobri que palavras derivadas do substantivo espírito aparecem 74 vezes na Bíblia marcionita, e que palavras derivadas do substantivo ressurreição
aparecem 26 vezes. Realmente, não há como negar a importância destas duas palavras ao cristianismo. Meu trabalho está feito. Cada um que tire as suas próprias conclusões. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!